Oi galera do Réu, aqui quem fala é a Daniele e hoje nós vamos falar sobre os 5 ministérios. Tu és real e estás em mim, tua verdade toma conta do meu ser. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 10. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, lá em Efésios 4, fala aí dos 5 ministérios da igreja. Quais são esses ministérios? Então, é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Esses 5 ministérios, eles são o foco, eles são o princípio de todos os ministérios da igreja. Então, a partir desses 5 ministérios principais que são ditos lá em Efésios, vem a ramificação dos outros ministérios. E para a gente entender que esses 5 ministérios, eles apresentam a Jesus, o ministério que Jesus teve na terra, né? Então, Jesus, ele foi um apóstolo, porque ele fundamentou a verdade, porque ele enviou seus discípulos. Jesus, ele foi um profeta, porque ele liberou, ele falou a voz de Deus para o povo, né? Jesus, ele também foi o mestre. Várias passagens nós vemos eles ensinando aí os doutores, ensinando lá no Monte das Oliveiras. Ele foi também um evangelista, porque ele realizou maravilhas que apontavam como que ele era o Messias, né? E através disso muitas pessoas vieram aí a se salvar através dessas maravilhas. E Jesus, ele também foi um pastor, né? Ele cuidava das pessoas, alimentavam elas espiritualmente falando. Então Jesus, ele cumpriu os 5 ministérios na terra. E através disso veio essa ramificação desses 5 ministérios para que a igreja venha cumprir, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos chegar aí à estatura de Cristo, né? Que é esse o foco. E como eu falei lá no início, os 5 ministérios, eles têm as ramificações. Então, nos vídeos anteriores, nós tratamos bastante sobre dons. Então, nós explicamos o que são os dons, quais são os dons ministeriais, quais são os dons pessoais, né? Quais são os dons espirituais. Tivemos bastante explicação pontualmente sobre cada dom, para que você possa compreender e que você possa buscar de Deus qual é o seu dom, aquilo que Deus quer tratar através da sua vida para a igreja, né? Para o corpo de Cristo. Então, vamos entender, todos nós temos o chamado de Cristo. Então, Cristo nos chamou para a salvação. Então, nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós encontramos ali, né, com Ele, com a renovação aí da nossa alma, do nosso espírito. E a partir do momento que nós nos convertemos, nós temos uma vocação. Então, nesses 5 ministérios, tem as pessoas, né, que são ungidas, né, que elas são aí consagradas a exercerem aquele ministério. Então, nós vemos bastante consagração de pastores, consagração de líderes, consagração de apóstolos, consagração aí de pessoas evangelistas. Nós vemos muito isso. E tem pessoas que não têm, né, essa consagração, não tem esse título efetivo, mas tem o dom, mas tem esse ministério. Então, nós vemos que tem pessoas aí que sabem evangelizar e, por exemplo, são empresários. Eles têm uma empresa e, através da vida deles, pessoas aceitam ao Senhor Jesus, né? Então, nós temos essa predisposição ao ministério. E quando nós vamos entendendo isso, a nossa vida ela vai se tornando mais tranquila, porque o Senhor, ele tem um chamado específico para cada um.
E é quando a gente entende que o meu dom, ele completa o seu dom, se torna muito mais fácil, né? Então, que nem, por exemplo, nós vamos entrar nos 5 ministérios da igreja. Então, vamos falar um pouquinho lá sobre o pastor. O pastor, o que ele é? Ele é aquele que ele cuida da ovelha, ele visita, ele ajuda. Tem os pastores que são os pastores presidentes da igreja, que tomam conta de toda a unidade, do templo, do cuidado, né? E tem os pastores auxiliares, que também são muito importantes dentro das suas funções, que são determinadas aí dentro da igreja, do corpo. Essas pessoas, elas têm que ter ouvido aí a voz de Deus, elas têm que ouvir o direcionamento de Deus, para que ela possa exercer com excelência esse ministério, porque cuidar de pessoas é algo muito delicado, é algo que nós temos que ter muito amor. Então, o pastor, ele é uma pessoa que ele já tem essa predisposição de cuidar das pessoas, de cuidar das ovelhas. O mestre, né, como nós já foi citado nos vídeos anteriores a respeito do conhecimento, do ensino, o mestre é exatamente aquela pessoa que ensina as escrituras com excelência. Ele vai trazer a clareza da palavra de Deus, ele vai falar aquilo que Deus trata, ensinando, né? Explicando como que é. Olha que engraçado, tem muitas pessoas que exercem esses 2 dons juntos. Então, às vezes a pessoa ela vai ministrar, ela vai pregar, né? Vai trazer uma palavra para a igreja, e essa palavra, ela acaba sendo um ensino. Então você fala, nossa, como eu aprendi hoje? E é porque a pessoa tem essa disposição aos dons, que pode acontecer sim, da pessoa ter mais de um dom, né? Então, os dons, ele vai conforme a necessidade do corpo, aquilo que a igreja necessita nesse momento. O evangelista, a primeira coisa que a gente precisa entender, todos nós fomos chamados para evangelizar, todos foram chamados para falar de Jesus Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus. E nós temos essa obrigação de passar a mensagem da cruz, passar a mensagem que está aqui nas Escrituras, que é o Senhor Jesus. Então, todos nós fomos chamados para falar de Jesus. Porém, tem pessoas que têm um chamado específico, né? Que nós conhecemos grandes nomes na mídia, que enchem estádios, que milhares de pessoas se convertem, porque ele tem esse dom de falar e as pessoas entenderem a fundo aquilo que é Jesus, né? Quem é Jesus? Quem é esse Deus maravilhoso que nós servimos? Então, o chamado de evangelista, ele se torna mais influente, né? Ele se torna uma pessoa que ele vai conversando, ele tem paciência, ele explica, se for necessário ele explica de novo, ele fala de novo, até que a pessoa possa entender quem é Jesus na vida dela, né? Então, vamos entender que todos fomos chamados para falar de Cristo, porém, tem as pessoas que têm essa predisposição. E como a gente já vem falando bastante também, tem os profetas. Então, eles são as pessoas que eles são a voz de Deus, né? Eles falam aquilo que Deus ordena. Em muitas situações, são as pessoas que são os profetas, eles têm que ter muita sabedoria, eles têm que ter muita prudência, para que seja falado exatamente aquilo que Deus quer, né? E muitas vezes Deus ele mostra apenas para que a pessoa ore e interceda pela outra. Então, o dom de profecia ele precisa estar ativo dentro da igreja, como os outros dons também precisam, para que seja aí aperfeiçoado, às vezes para exortar a igreja, ou às vezes para trazer um consolo. Aquilo que Deus deseja e está tratando é aquilo que vai ser falado através da vida do profeta. E também temos os apóstolos, né, que é aquele que traz os fundamentos da igreja. Então ele vai ajustando. Nós vemos aí Paulo, né, um dos grandes apóstolos da Bíblia, que abre, no caso ele auxilia aí na abertura de alguns ministérios, e ele vai auxiliando aí espiritualmente e doutrinando, para que não venha ter uma falsa profecia, ou que venha pregar heresias. Então que o apóstolo ele vem auxiliando, dando esse auxílio aí em relação às igrejas, trazendo esse fundamento. E nós temos que entender que muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho dom de profeta, eu não tenho, o meu ministério não é evangelista, o meu ministério não é pastor, o meu ministério não é mestre, eu não sei o que eu tenho, eu não sei qual é o meu chamado.
a gente precisa entender, como eu falei, nós temos o chamado de Cristo para aceitar Ele e nós temos a nossa vocação, que no caso é essa questão dos 5 ministérios. Então, como diz também, se nós lermos lá no versículo 1, no versículo um pouquinho mais para cima, no versículo 4, ele fala da vocação que nós temos que ter dentro da igreja. Só que dentro da igreja, a gente não exerce só esses 5 ministérios. Então, nós temos também os músicos, que tocam, que cantam, nós temos os diáconos que auxiliam aí no cuidado da igreja, né? Nós temos outros ministérios que são tão importantes quanto os 5 ministérios. Nós temos aí o ministério de intercessão, nós temos vários que se completam. Então, como eu falei lá no início, os 5 ministérios eles são a ramificação dos outros, né? Então eu tenho a predisposição ao evangelismo e eu oro. Então o Senhor vai me usar conforme a minha intercessão para me direcionar como eu devo falar, quais são as palavras que eu devo falar para aquele povo ou para aquela pessoa em específico. Eu sou do grupo de intercessão e eu posso ser um profeta? Mas eu sou um levita e Deus me usou naquele momento, Deus me usa para falar aquilo que Ele deseja durante o louvor. Também está exercendo aí o dom de profecia. Então, por isso que é uma ramificação, porque é para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja precisa estar estruturada na Bíblia, na palavra, aprendendo, conhecendo quem é Jesus através do ensino. A igreja precisa ouvir a voz de Deus através dos profetas. A igreja precisa do cuidado que o pastor exerce com as suas ovelhas dentro da igreja. A igreja precisa da voz de Deus pelo profeta, a igreja precisa do cuidado para que não haja mentiras, para que haja um fundamento aí em relação aos apóstolos. Então, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação. E muitas vezes essa vocação pode auxiliar até na nossa vida pessoal. Como eu usei o exemplo do empresário, ele é um evangelista e dentro do trabalho dele ele evangeliza as pessoas, ele salva as pessoas. Então Deus ele vai te usar conforme aquela necessidade. Então se você às vezes está com seu coração aflito, às vezes você se pergunta assim, mas eu não sei qual é o meu dom, eu não sei como fazer. Busca, mas presta atenção nos detalhes que Deus está trabalhando na sua vida. Muitas vezes Deus já te mostrou, você já tem uma predisposição a alguns dos dons ou dos 5 ministérios que nós já citamos nos vídeos, e você ainda não prestou atenção que você já tem essa predisposição. Deus às vezes já te usou no dom que você tem e você ainda não viu que é o seu dom. Então, para que nós possamos entender o que Deus tem, nós temos que ter intimidade com Deus. Buscar, ler a palavra, entender, andar com pessoas que edificam as nossas vidas espiritualmente. A fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está se alimentando. Porque é isso que você está alimentando a sua alma, o seu espírito. Então, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, se às vezes você ainda não sabe qual que é a sua vocação dentro da igreja, comece a prestar atenção nos detalhes, porque Deus age no detalhe. Deus, ele trabalha no detalhe. Então, os 5 ministérios que nós citamos aqui, eles são o fundamento para que a igreja, ela cresça, para que a igreja tenha um crescimento. E é necessário que haja esses ministérios. E que Deus, ele possa te usar, não só nesses 5 ministérios, mas nos dons que nós tratamos. Em tudo que nós falamos nesses vídeos, para que você possa chegar à estatura perfeita de Cristo, como nós lemos hoje. Então, o nosso vídeo fica por aqui, que você possa ter sido aí edificado através da palavra do Senhor e não canse de buscar. Não canse de buscar, porque você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem um dom e Deus, ele vai te mostrar. E também eu quero falar para vocês aí, para que vocês possam aí estar nos seguindo. Siga aí no Instagram, no Facebook, as redes sociais do Orrel. Acompanhem aí as nossas programações. Nós estamos trazendo um conteúdo aí para que você possa ser edificado. Curta também o nosso canal no YouTube, dê o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber aí as notificações dos vídeos do Orrel.
Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.